Jessica Dishon nasceu no dia 2 de maio de 1982. Ela morava na pequena cidade no sul de Shepherdsville, em Kentucky. Era uma cidade pequena, agrícola, a 30 quilômetros de Louisville. Jessica morava com seus pais, Edna e Michael, e seus dois irmãos mais novos. Jessica foi descrita como uma garota muito responsável que queria ir para a faculdade para se tornar contadora. Ela era muito próxima da família dela. Então, quando ela desapareceu, eles ficaram com o coração partido e pensando o que havia acontecido com a Jessica. Ela desapareceu no dia 10 de setembro de 1999. A mãe de Jessica, a Edna, chegou em casa por volta das 13 horas. O carro da Jessica estava na garagem. E a Edna achou estranho, porque a Jessica deveria estar na escola até por volta das 14h30. A Edna então começa a procurar a filha e não havia sinal dela. Então ela liga para o marido, Michael, e ele disse que ele não sabia aonde a Jessica estaria, que ela deveria estar na escola. Edna estava preocupada nesse momento. Então ela sai para revistar o carro da Jessica. Dentro do carro estava seu celular, a bolsa, mochila e um de seus sapatos. A Edna então liga para a escola e descobriu que a Jessica nunca chegou na escola naquele dia. Os Dishon ficaram muito preocupados e começaram a ligar para todo mundo ali que eles conheciam, porque era um lugar pequeno. Ninguém tinha visto ela. Os pais de Jessica foram à delegacia naquele mesmo dia e a polícia disse que eles precisavam esperar mais um dia e que poderia voltar no dia seguinte para registrar o boletim de ocorrência do desaparecimento. Bom, nessas investigações de desaparecimento, as primeiras 48 horas são primordiais. E aí a polícia só manda ir no outro dia fazer o boletim de ocorrência. E os pais fizeram, então, exatamente isso em busca da Jessica. Aí começa a investigação. A princípio, a polícia acreditou que a Jessica poderia simplesmente ter fugido. E a família fala, não tem como ela ter fugido. Todos os pertences dela estão no carro. E ela não deixaria a gente. Ela é muito ligada à nossa família. Então, a polícia começa a busca olhando para o carro da Jessica. A polícia notou que havia um sinal de luta perto da porta do motorista ali do carro de Jessica. A teoria da polícia é que Jessica foi sequestrada. No entanto, além do carro dela, eles não tinham pistas, não tinham suspeitos, não tinham nada. Os Dishon colocaram panfletos de pessoas desaparecidas e, junto com o FBI, distribuíram uma recompensa de $18 mil por qualquer informação da filha. 17 dias após esse desaparecimento, veja que não encontraram ela nos primeiros dias da investigação. Um motorista de ônibus ligou para o 911. Ele disse que viu um corpo ali perto de uma grama, de uma ravina, quando estava fazendo seu trajeto habitual. A polícia então vai até o local. Lá estava o corpo de uma jovem encontrado numa área densamente arborizada ao longo do rio Salt. Esse local ficava a 11 quilômetros da casa da Jessica. O corpo foi encontrado sentado contra uma árvore. A calça foi puxada até a metade das pernas. Uma corda com traços de tinta vermelha, prata e cinza foi encontrada em volta da perna da Jessica. A polícia acredita, então, que o corpo havia sido removido recentemente porque alguém já teria visto dias antes. Olha só, gente, alguém já tinha visto esse corpo dia antes. Por que então não contou para a polícia? Eles acreditavam que a corda tinha sido usada para mover o corpo. A 15 metros de distância,
a polícia encontra cabelos e fluidos corporais. A Jessica foi identificada pelo anel dela de classe, um colar e uma tatuagem, porque seu corpo foi levado para uma autópsia. Seus registros dentários também falavam que aquela era a Jessica. A autópsia descobriu que a causa do falecimento de Jessica foi por estrangulamento. A polícia também acredita que ela tenha sido, infelizmente, gente, abusada. Com base em todas essas situações, foram encontradas as roupas dela. Quando as roupas da Jessica foram testadas, a perícia não conseguiu encontrar provas definitivas de que ela havia sido abusada. Não houve provas ali. A autópsia também descobriu que a Jessica provavelmente foi morta cerca de 3 dias depois de sequestrada. Quem pegou então a Jessica ficou com a garota durante 3 dias depois que fez essa situação bárbara. Quando a polícia contou à família de Jessica, eles disseram que esperavam por notícias melhores, mas que também tinham que avaliar 2 opções. Eles estavam com o coração partido. O próximo passo da investigação, então, foi vasculhar a área e conversar com qualquer pessoa que conhecesse Jessica ou a família dela. A polícia, gente, estava desconfiada quando questionou David Brooks, que morava ao lado dos Dishon. David era um agricultor de 40 anos que cresceu morando na casa ao lado. David disse que ele viu a Jessica no dia que ela desapareceu, andando na direção da escola. Mais tarde, ele muda a história e disse que a viu em seu carro. A polícia então pergunta para o David onde ele estava naquele dia e ele diz que estava no trabalho. Quando a polícia tentou confirmar isso, não conseguiu encontrar ninguém que estivesse lá no momento. Houve várias testemunhas que também disseram que viram a van de David na estrada em que a Jessica foi encontrada, dias antes de ser descoberta ali o corpo da Jessica. A polícia obteve um mandato para a propriedade dos Brooks e tinha um cão farejador com eles. O cão farejador levou eles até um prédio agrícola, onde o cão encontrou um par de luvas de trabalho ali debaixo das almofadas, e a luva tinha um odor que meio estranho. A polícia então revista a van dele, que o David dirigia, também tinha uma corda ali que foi encontrada. A corda parecia com a corda encontrada lá na Jessica. O David foi preso e mantido sob custódia. 16 meses depois, após o desaparecimento, David Brooks foi acusado de homicídio. O julgamento começou em janeiro de 2003 do David e a promotoria estava buscando a pena de morte para ele. A família da Jessica ficou muito feliz, acreditou que a polícia havia encontrado o cara certo. Eles até trocaram algumas palavras com a família ali dos Brooks, antes, quando o David estava somente sob suspeita. No entanto, o caso desmoronou. O investigador principal disse que o David se tornou suspeito quando falhou num teste do polígrafo, num teste que todos sabemos que esses polígrafos são inadmissíveis no tribunal. O David havia feito 6 testes, 2 foram inconclusivos, 4 mostraram sinais que ele estava sendo desonesto, mas não foi conclusivo. O caso contra David Brooks então foi arquivado e foi declarado nulo. O caso de Jessica ficaria arquivado, gente, pasmem, por 15 anos. E aí, depois de 15 anos, é que um novo suspeito surgiu. A detetive Lion Ranch era nova investigadora. Ela decidiu então reabrir o caso quando ela recebe um telefonema de um antigo colega, o Gary Hoffman.
O Gary era um detetive de polícia metropolitana de Louisville. O Gary muitas vezes trabalhava com criminosos condenados e questionava se ele já havia alguém ouvido admitir um crime. Ele disse que geralmente eles diziam não, mas um preso disse que sabia quem matou Jessica Dishon. O preso disse que a pessoa que fez isso com a Jessica era Stanley Dishon, tio de Jessica. Ele diz que o Stanley fez isso com a Jessica porque ela disse que ele não iria mais manter isso que eles tinham juntos em segredo. O seu segredo é que ele estava, gente, abusando da Jessica. O tio dentro da própria casa do irmão dele. Jessica morava ali com os pais e esse tio morava junto. A polícia acreditou nesse detento, porque Stanley Dishon já estava preso por outras situações deste mesmo nível, gente. O preso disse que Stanley bateu na Jessica quando ela estava saindo já para a escola e levou ela para um celeiro abandonado. Ele disse que o Stanley a manteve por 3 dias. E aí foi que ele fez o que fez com a Jessica. Ele então pega o corpo da Jessica porque ele se sentiu mal e colocou num lugar onde ela seria encontrada. Os detetives Lyon e o Gary acreditaram nesse preso porque ele sabia muitas informações e todas as evidências correspondiam ao relatório da autópsia da Jessica. Houve também outro preso que se apresentou com essa mesma história, gente. Michael Ferguson, o novo promotor, disse aos presos que eles não conseguiriam nenhum tipo de acordo se testemunhassem. Para provar ainda mais que Stanley fez isso com a Jessica, a detetive Lyon e o irmão da Jessica foram até a área onde a Jessica foi encontrada. Lá na floresta, eles encontraram o celeiro abandonado. Quando eles encontraram o lençol enterrado na terra. Ele voltou a combinar. Ali foi pro quarto da Jessica, gente, e viu que era exatamente o mesmo de quando ela desapareceu. Quando a polícia entrevistou o Stanley, ele se recusou a confessar. No entanto, a polícia disse que ele parecia nervoso, ele estava tremendo na hora. A polícia queria mais, queria condená-lo. Eles descobriram que Stanley fazia isso com outras mulheres, com outras meninas que eram parentes dele, da própria família, gente. Ele fazia isso enquanto eles estavam morando com as famílias. Essas meninas, agora mulheres, também concordaram em testemunhar se precisassem. Olha aí, gente, um caso de 15 anos parado e foi o próprio tio Stanley. No julgamento, o Stanley Dishon aceitou um pedido de homicídio culposo. Ele não estava dizendo que admitia, mas que havia provas suficientes para condená-lo. No julgamento, Michael, pai da Jessica, confrontou o irmão cara a cara, gente. Stanley olha para o irmão, enquanto Michael desabou, o pai da Jessica. Ele disse que o deixou entrar na casa dele e foi assim que você nos pagou, tirando a vida da nossa filha. Em março de 2015, Stanley Dishon foi condenado a 20 anos de prisão. Michael Dishon disse que Stanley os contava constantemente dizendo que ele não fez isso. Ele falava que ele não fez, ele não confessou. Michael disse que sabia que ele estava mentindo, por mais que ele aceitaria um acordo judicial. Existe agora um memorial, gente, para Jessica, no local onde ela foi encontrada. O David Brooks, que é aquele fazendeiro, diz que perdoou a polícia e todo mundo comete erros, porque ele foi acusado primeiramente, né, gente?
Stanley é o pior tipo de pessoa que possa existir, porque ele fez isso com vários menores, na própria casa, onde ele fez isso também com a Jessica e tirou a própria vida da sobrinha. E por que ele fez isso? Porque a Jessica finalmente o enfrentou. Ele foi admitido nas casas das famílias e fez isso com as próprias pessoas da família dele. Ele traiu a confiança da família. Espero que um dia ele pague por tudo isso, que ele apodreça na prisão e que ele nunca mais veja a luz do dia, disse o irmão dele. Também me sinto mal por David. A polícia nem olhou para os outros suspeitos, né? Porque estava convencido que era o David Brooks que havia feito isso. Enquanto o Stanley estava na rua fazendo isso com outras pessoas, né? Porque os antigos investigadores não investigaram o Stanley. E agora esses novos investigadores é que fizeram um trabalho incrível. Nunca desistam e finalmente conseguiram justiça para Jessica e para tantas outras vítimas do Stanley.